Glória a Deus. Meu irmão, quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós estamos caminhando nesse processo expositivo da epístola de Paulo aos Gálatas. Eu quero te convidar a voltar mais uma vez ao capítulo 5. Queremos fechar o capítulo 5 nesta manhã, dentro daquilo que o apóstolo Paulo ministra a partir do versículo 16 até o versículo 26. Gálatas capítulo 5, nos diz a palavra: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sob o jugo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, nos diz Paulo, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero lhe pedir que você continue com a palavra, como tem sido. Nós iremos, por certo, olhar esses versículos que acabamos de ler, que sinaliza para a gente a postura daquele que é guiado pelo Espírito, mas também denuncia aqui de maneira muito clara aqueles que insistem em andar dirigidos pelas inclinações da carne. Para que você entenda, nós acabamos domingo passado a sessão que fala que nós fomos libertos para servir ao próximo, e esse serviço está cerceado, limitado, fundamentado, dirigido pelo amor. Amor a Cristo, amor ao próprio Deus, que se revela, que nos salva, que nos alcança, e que Paulo, de maneira muito maravilhosa, nos trouxe na leitura alternada aqui a ideia de que fomos resgatados, libertos, transformados do estado de pecado para um estado de redimidos, transformados pela graça de Deus. É o amor de Deus que nos constrange, que nos motiva, que nos leva ao comportamento que Paulo agora vai traçar para a gente, a partir do versículo 16, é claro, denunciando antes aquilo que foge aos preceitos bíblicos, aquilo que a palavra diz que é comportamento daquele que já fora liberto pela graça de Deus. Lembrem-se, Paulo começou o capítulo 5 dizendo que nós fomos libertos por Cristo, em Cristo. A condição aqui é o preço que Cristo pagou, a condição é aquilo que Cristo fez por nós e fez em nós, a partir do momento que o Espírito foi selado nos nossos corações, ou em nossos corações. Irmãos, eu quero lhe dizer que ao terminar essa sessão do verso 13 ao verso 15, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre o mal, não de maneira irrelevante. Paulo vai tratar sobre o mal, dizendo que o mal ameaça a igreja, a paz de espírito, a comunidade, a caminhada cristã. E Paulo vai tratar, a partir do versículo 16, de maneira obstinada, de maneira resoluta, de maneira veemente, acerca daquilo que precisa ser resistido para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus. E aí é claro, irmãos, é fato, embora estejamos todos expostos às tentações
da escuridão que paira neste mundo, do pecado. Nós temos da parte de Deus, irmãos, a ação que nós entendemos claramente que é a ação do Espírito Santo. Não pesa sobre nós nenhum mérito, é a ação do Espírito em nós. Lembrem-se, eu fui liberto pela graça, fui selado pelo Espírito, e aí, irmãos, é o Espírito que me habilita a optar pela santificação. Não é um peso para a gente, irmãos. Ter uma vida santa não é um martírio, pelo contrário, é libertador. Lembrem-se, o que sedimenta o capítulo 5 é a realidade essencial de que fomos libertos, ou seja, uma vez libertos, nós jamais queremos voltar à condição de escravos do pecado. Fomos libertos, graças a Deus por isso. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Isso não é pesado para a gente. Quando o imperativo aqui da parte do Senhor Deus é claro, por exemplo, se você faz um paralelo à epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer naquele texto lá: pois outrora éreis trevas, pois agora sois luz do Senhor. Ele vai dizer: andai como filhos da luz. Essa luta acontece, irmãos, mas a ordem constante às nossas vidas é que aqueles que crucificaram a carne em Cristo, aqueles que foram redimidos por Cristo, redimiram também todas as suas inclinações. Claro, há uma luta, a carne deseja, mas há um Espírito que habita em nós, que diz não, que sinaliza, que destaca a importância de que precisamos ter uma vida santa, vivermos debaixo da graça e da condição estabelecida pela própria Escritura. É interessante, irmãos, que Paulo ele usa muito em suas cartas antíteses. Ele coloca sempre esses contrapontos em suas ministrações. Por exemplo, ele usa a ideia de espírito e carne, e essa ideia de espírito e carne nós encontramos sempre no pensamento paulino, em suas epístolas e em suas carnes. É claro, estas antíteses ocorrem praticamente em todas as suas cartas, muito embora ele não se utilize dessa nomenclatura. Ele pode usar muitas vezes a palavra carne, cruz, espírito e mundo, lei e espírito, mas todas as vezes Paulo vai apresentando essas antíteses para nos dizer: vocês foram transformados, vocês são santos, mas a luta continua. Nós não podemos baixar a guarda. Por mais que você se encontre numa condição hoje boa, abençoada, devocional, piedosa, comprometida, um leitor da palavra, alguém extremamente comprometido com os ditos bíblicos ou com a vida piedosa, você não pode baixar a guarda, você não pode se colocar numa condição pronta, irreparável. Eu preciso entender que todos os dias eu vou estabelecer uma briga, uma luta entre a carne e o espírito, entre as minhas inclinações, entre os meus desejos. E aí eu queria rapidamente, irmãos, olhar para esses versículos aqui em que Paulo ele norteia o pensamento aqui dos Gálatas, e por certo o meu coração também nesta manhã, o teu coração, dizendo e nos mostrando a importância de andar no espírito e jamais satisfazer os desejos ou a concupiscência da carne. Olha para o verso 16, é como se Paulo tivesse assim, lembrem-se, ele diz: olha, vocês não podem lutar mais uns com os outros, a luta espiritual. Versículo 15, ele diz: digo porém. É como se Paulo estivesse apresentando agora um remédio para a igreja. Vocês não podem estar lutando entre vocês, não tenham inveja um do outro. Digo porém, ou seja, aqui está o remédio, aqui está o que precisa essencialmente ser buscado, aqui está o que essencialmente vocês ou nós precisamos fazer. Ele vai apresentar o remédio, ele vai dizer o seguinte: andai, verso 16, no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Interessante, o comentarista João Calvino, em seu comentário aqui desse verso 16, ele se apega aqui, irmãos, à expressão aqui, não satisfareis. E ele monta uma tese. Calvino era muito preparado, ele pegava uma palavra, você pega o comentário dele, e ele monta uma tese, irmãos, do porquê Paulo,
ele vai destacar aqui essa ideia de não satisfazer as inclinações e os desejos da carne. Ele vai escrever o seguinte, presta atenção, querido: devemos atentar à palavra satisfareis, pois embora os filhos de Deus estejam sujeitos a pecar, enquanto eles gemem sob o fardo da carne, olha o que ele vai dizer: os homens, eles não são mais súditos, eles não são mais escravos do pecado, mas devem fazer oposição habitual ao poder do pecado. O homem espiritual pode ser frequentemente atacado pelas concupiscências da carne, mas ele não as satisfaz, ele não permite que reine sobre ele. Esta é a razão pela qual Paulo diz: digo, não satisfareis. Ele usa a expressão jamais. Ou seja, eu não posso jamais baixar a guarda, eu não posso jamais me acostumar com o pecado, eu não posso jamais entender que o pecado na minha vida é algo aceitável, de uma convivência em paz. Eu li uma frase esses dias do Instagram, não vou recordar o autor dela, mas eu li, a frase dizia o seguinte: desde que Cristo me alcançou, nunca mais eu pequei em paz. É verdade ou não é, irmãos? O ímpio peca de maneira deliberada, mas desde que a graça de Deus me alcançou, eu não consigo mais pecar em paz. Não há quem fique em paz com isso. E nós sabemos, nós conhecemos as nossas mazelas, nós conhecemos os nossos pecados. É impossível alguém que foi alcançado por Deus que peque em paz, que fique em paz, que venha para a igreja em paz, que está em pecado, que cante em paz, porque o Espírito, quem foi alcançado pelo Espírito, o Espírito mostra, testifica, sinaliza para a gente. Por isso que Paulo vai dizer: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas ele continua: por que nós não devemos satisfazer? E quais são os termos desta luta? Ele vai dizer isso, verso 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Os opostos aí, eles lutam, eles não satisfazem na convivência harmoniosa, não, irmãos, eles lutam. E não façais o que porventura seja, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Presta atenção, querido, nós entendemos que há uma luta constante, interminável, da carne com o espírito, há um querer perturbador na alma do homem. Paulo é alguém que fala com muita propriedade sobre isso. Isso perturba o nosso querer, a nossa alma. Quem tem o espírito jamais vai caminhar para o pecado em paz. Há uma perturbação, há uma angústia, há uma luta constante, há o Espírito sinalizando: não faça isso. E Paulo tem autoridade para falar sobre isso, irmãos, porque se você voltar um pouquinho aí, lá para Romanos, só para que você possa entender porque Paulo fala muito sobre esse tema. Ele fala porque ele tinha consciência de sua pecaminosidade, ele tinha consciência do seu pecado, e ele vai escrever, vai comigo, capítulo 7, versículo 15, primeiramente, ele vai dizer o seguinte: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E verso 21: então querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Irmãos, todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos essas lutas, mas qual é a condição que me diz eu sou vitorioso sobre essas lutas? Verso 18, nós fomos libertos pelo Espírito. Verso 18 vai dizer: mas, condição aqui, irmãos, olha aqui para mim, uma condição. Você pode frequentar o resto da sua vida a igreja, se você não tivesse mais aqui, se você não foi transformado pelo Espírito, quem sabe em uma conversa com alguém que foi alcançado pelo Espírito, aquilo que alinha a conduta espiritual desse que foi alcançado, não é aquilo que alinha a sua conduta. Ele vai dizer: isso para mim é normal, isso a mim não é pecado, isso é relativo, todo mundo faz isso. Olha aqui para mim, você não é todo mundo.
Você é raça eleita de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo, Espírito vive em mim. Você não responde por você. A nossa identidade é Cristo. Cristo é a nossa identidade. Então veja, mas o que é que me garante que eu sou vencedor sobre essas lutas, sobre esses embates terríveis, intermináveis da carne que milita, que luta, que não descansa? A ideia de militância é não baixar as armas, milita todos os dias, mas olha a grande diferença, está nesse mais aqui: se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito. O que é que o Espírito faz com a gente? Ele nos emancipa do jugo da lei. Ele me tira desse jugo. Eu fui liberto, início capítulo 5. Eu sou guiado pelo Espírito. Por isso que não há comunhão, irmãos, entre aquela ideia de que, olha, eu posso ser da igreja e viver uma vida mundana, eu posso estar no templo e ter uma vida dúbia. Não, se você é guiado pelo Espírito, você não quer voltar mais à condição de escravizado pelo pecado. Você tem nojo do pecado, você foge do pecado, você diz não ao pecado, porque você já foi desacorrentado do jugo do pecado, você foi emancipado da condição de escravo. Todos nós podemos dizer: em Cristo nós fomos libertos, aleluia. Quer dizer para você aqui nessa manhã, você foi liberto, você foi liberta, minha irmã, você é livre, de tal forma que você pode dizer não ao pecado, se sois guiados pelo Espírito. O que é que Paulo vai fazer aqui, irmãos? Paulo vai dizer: olha, sabe quais são essas obras? Sabe com que nós não podemos mais pactuar? Ele vai chamar isso de obras da carne. Interessante que no argumento aqui, Paulo cria dois ambientes. Ele chama de obras da carne e fruto do Espírito. Esse primeiro ambiente compreende do versículo 19 ao versículo 21. O que é que Paulo quer dizer aqui do 19 ao 21, irmãos? Ele quer dizer, ele mostra como o pecado impacta a nossa vida e nos transforma, presta atenção, em máquinas de erro. Máquinas de erros. O pecado faz isso com a gente. E às vezes essas máquinas estão infiltradas no seio da igreja. Máquinas de erros. Ele vai dizer, ele vai apontar, ele vai denunciar. Mas as obras da carne são, vamos ler comigo? Toda igreja? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É interessante, irmãos, Paulo vai dizer aqui que a carne destrói a saúde do homem, e em rápidas palavras aqui, ele destrói o quê? Alguns aspectos da vida da gente. Ele destrói a saúde da sexualidade humana, ele entorta a nossa noção de Deus, a carne muda completamente para pior, a forma como nós nos relacionamos com o próximo. Tudo isso está escrito aqui, descrito aqui, nessas palavras colocadas aqui por Paulo: prostituição, impureza, lascívia, tudo ligado à sexualidade, idolatria, feitiçaria, tudo ligado à adoração. A carne muda completamente a nossa perspectiva de adorador. É a carne. Por isso que nós não podemos, olha aqui para mim, trazer ao contexto de igreja invenções humanas, irmãos, porque a carne, ela não é de Deus, não vem de Deus, é incompatível. Por isso que eu não posso me adequar àquilo que o mundo estabelece como adoração a Deus. O que é adoração a Deus está descrito, posto e revelado na revelação especial, está na palavra, irmãos, e glória a Deus por isso. Amém? Porque se dependesse da gente, com toda certeza nós traríamos fogo estranho para o culto. É a palavra que dita, e Paulo vai dizer: olha, se for pela carne, vocês vão apresentar aqui idolatrias, feitiçarias no culto de vocês, mas vocês vão prejudicar a relação com Deus e a relação com o próximo. Ele vai tratar isso aqui: inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções.
Vocês vão destruir a vida de vocês com bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Percebem, irmãos? Paulo trata sobre 3 áreas aqui: sexualidade, adoração e relacionamento, e a sua própria vida. O homem chega ao estado final, ao fundo do poço. Alguém que é guiado pela carne, alguém que está no fundo do poço. E aí eu posso dizer para vocês, pastor, alguém que já conheceu a graça, que já foi alcançado pela graça, essa pessoa pode se desviar desse caminho? Pode. Mas sabe qual é a condição desse que se desviou? É a condição do filho pródigo. E diz: eu sei, no meu estado deplorável, de fome espiritual, eu sei onde encontrar pão, porque eu já comi desse pão. O que é que o filho pródigo fez? Os servos do meu pai têm alimento, eu vou voltar para a casa do meu pai. Alguém pode perguntar, eu tenho pessoas desviadas, conhecidas, que estão fora da igreja. Presta atenção: quem comeu do pão, não esquece, jamais. Glória a Deus por isso. Volta, eu creio em nome de Jesus. Volta. Ah, pastor, faz tanto tempo. Volta. Lembra dos banquetes, da fartura, do cuidado, do amor, do abraço, da proteção, da graça. O que é que levou o filho pródigo a refletir sobre voltar a deixar a vida carnal? Eu sinto saudade da casa do pai, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Qual é a proteção? Eu preciso me proteger no braço e na casa do meu pai. Qualquer coisa que ele me der ali será bem aceito. E ele chega na condição de alguém que quer ficar ali no trabalho, seja qual for o trabalho. Eu estava lendo o livro alguns anos atrás e diz que naquela época, olhando para essa ideia figurada aqui dessa parábola do filho pródigo, era muito normal, por isso que Cristo usa essa ideia na sua parábola, de que as casas dos senhores eram mais afastadas. A casa dos seus trabalhadores e servos era uma afrenta à casa do Senhor, para que o Senhor pudesse ter o controle absoluto de todos os seus servos. E a ideia de que o pai corre ao encontro, foi para trazer misericórdia ao filho, que matou o pai, né, na sua cultura, quando pede a sua parte da herança. O que é que Cristo faz? O que é que o pai faz? Tipificando Deus, ele corre. Para quê? Para que os servos revoltados com esse filho não dissessem: quem é você? Vai embora, você matou seu pai, se afaste daqui. Não, o pai corre, atravessa a casa dos seus servos, abraça o filho, e o pai mesmo que entra com o filho pela vila dos servos para dizer: eu o perdoei, eu vou restituir aquilo que pertence a ele. Deus fez isso conosco, glória a Deus por isso. Deus pode fazer com aquele que está fora da igreja. Eu até oro agora nesse momento: Deus, traz de volta os que estão longe dos teus caminhos, em nome de Jesus. Traz de volta. Mas como é que Paulo vai fechar essa palavra maravilhosa? Ele vai dizer: olha, algo singular que aconteceu com vocês, algo especial dado por Cristo, algo maravilhoso, que é a novidade de vida. O que é que Deus fez em novidade de vida? O que é que você entende sobre novidade de vida? Eu entendo que Deus altera a forma como nós nos relacionamos com a sexualidade, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com o próximo e como nós nos relacionamos conosco. Há uma mudança. Deus altera a nossa condição, Deus transforma, Deus nos traz nova vida. Glória a Deus por isso. E ele vai dizer isso, ele completa aí a partir do verso 22 dizendo: mas, olha o mais aí, irmãos, mas o fruto do Espírito é. As irmãs passaram aí alguns dias estudando o livro A Caminhada da Mulher de Deus. E o livro, a autora tratou sobre o fruto do Espírito. E como foi bom para as irmãs tratar sobre isso. Elas aprenderam, por certo, de que é um fruto, é o Espírito que habita em nós, que gera tantas outras bênçãos, mas é o Espírito, é o fruto do Espírito. E Paulo trata isso de maneira magistral, maravilhosa, condicionando. Mas por que ele usa esse mais de novo? Para linkar com mais do versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito, mas
o fruto do Espírito é. Ou seja, eu estou falando aqui para a gente que entende a linguagem do Espírito. É como se Paulo dissesse o seguinte: olha, eu não estou me referindo a quem não foi alcançado pelo Espírito. Eu estou dizendo para quem é do Espírito, para quem nasceu de novo, que o fruto do Espírito você vai entender que tem o Espírito Santo, você vai compreender a linguagem de Paulo, você vai entender claramente o que Paulo quer nos ensinar. O fruto do Espírito e aqui presta atenção, o que é que Paulo quer nos dizer aqui? É que é esperado, irmãos, de toda árvore frutífera, que ela dê seus frutos. É verdade ou não é, gente? Que dê frutos. Agora presta atenção. Para que servem os frutos das árvores? O fruto das árvores serve para germinar outras árvores. É o que as pessoas chamam de continuidade da espécie. Para germinar, para alimentar os animais herbívoros também, com certeza. Mas para germinar, para continuar. É interessante notar que nenhuma árvore frutífera se alimenta do seu próprio fruto. Me chama a atenção isso. Assim também como o crente produz frutos para multiplicação do reino, para edificação de outras pessoas. Em outras palavras, quando Paulo diz o fruto ele vai dizer o seguinte: isso não é para a sua glória, não é para que você possa enaltecer, não é para que você possa bater no seu peito e falar o seguinte: olha, eu sou esse que amo demais, que sou alegre demais, que sou longânimo demais. Não, todo fruto existe para que o reino seja proclamado e para que a igreja possa ser edificada. Quando alguém levanta com amor, o reino é propagado. Quando alguém levanta com alegria, o reino, o evangelho é propagado. Como eu sei que nós estamos propagando o fruto do Espírito para o crescimento da obra de Deus, aleluia. E às vezes os irmãos sabem que o crescimento de uma árvore é lento, é processual e é gradativo. Como a árvore demora para crescer, né, irmãos? Acho fantástico o crescimento das árvores. Por exemplo, vocês sabiam que a videira, que é tão conhecida esta árvore aí, por nós conhecemos a palavra, a videira, ela só vai dar frutos 3 anos depois de sua existência. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ela dá frutos depois de 3 anos. O que é que eu entendo aí, irmãos, é que Paulo faz esse comparativo para dizer: olha, nós precisamos crescer também como filhos, como salvos, como árvores plantadas. Eu não sou uma árvore silvestre, eu fui plantada por Deus, como nos diz o salmista, e eu preciso crescer, para que eu possa dar frutos, e frutos que honrem o nome do Senhor Deus. Eu lembro de Provérbios capítulo 4, versículo 18, está escrito lá: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. É assim que Deus quer na nossa vida, e nós entendemos isso, que o dom perfeito vem de Deus, e nós fomos alcançados pelo fruto do Espírito. Nós estamos crescendo, irmãos, crescendo. Às vezes vem ali é necessário colocar um remédio ali, a árvore está raquítica, doente, precisando de cuidados. Deus faz isso com a gente, irmãos. Amém, irmãos? Deus não nos corta, glória a Deus por isso. Às vezes nós somos assim. Uma árvore está com problemas, você que já teve árvore em casa, uma planta, ela está doente, está dando bicho ali no fruto. Você bota um remédio, quando você se abusa ali, não dá mais, você não quer cuidar mais, você corta, acabou, resolveu o problema, bota para queimar. Cristo não, Ele cuida da gente, Ele trata da árvore. Nós que fomos enxertados na videira, Ele cuida dos ramos, Ele cuida do nosso viver. Isso é misericórdia do Senhor. Para a gente fechar, sabe qual Paulo vai dizer? Vocês que são guiados pelo Espírito, vocês externam, vocês entendem esse linguajar do que eu vou passar a informar a vocês sobre o que é o fruto do Espírito. Há um comentarista chamado Adam Clarke, ele vai comentar cada fruto desse de maneira muito precisa. Dos comentaristas eu achei ele muito didático, muito pedagógico, muito teológico, mas pedagógico, muito fácil a sua leitura. E Adam Clarke, ele vai dizer o seguinte: ele
Paulo vai falar sobre o amor como um desejo intenso de agradar a Deus, para fazer o bem à humanidade. Primeiro ele agrada no amor a Deus, e depois ele agrada a humanidade. Ele vai falar sobre a alegria, dizendo que é a exultação que emerge de um senso da misericórdia de Deus comunicada à nossa alma. Ou seja, eu tenho um senso, eu estou passando por problemas, mas eu tenho um senso que eu já fui alcançado por Deus. Eu estou passando por crises, mas eu tenho um senso de alegria de que isso vai passar. Por isso que eu preciso clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou passando por crises, mas eu creio que um dia os meus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Glória a Deus por isso. Porque o crente fica alegre mesmo sendo provado? É o senso daquilo que Deus fez com a nossa alma. Adam Clarke vai dizer, ele fala sobre paz, quem tem um fruto do Espírito. O que é paz, irmãos? É a calma, é o sossego, é a ordem que toma lugar na alma que foi justificada. Eu tenho paz. O mundo está pegando fogo, mas eu tenho paz. O mundo está em guerra, mas eu tenho paz, porque é a paz que vem de Deus, que excede a todo entendimento. Paulo vai dizer, quem tem um fruto é longânimo, ou seja, Adam Clarke vai dizer, é tolerante, suporta as implicações e as provocações dos outros. Às vezes não é fácil, irmãos. Nós queremos voltar ali, a era da lei, olho por olho e dente por dente. Mas não, nós fomos alcançados pelo amor, pela graça de Deus. Eu tenho que ser tolerante, eu tenho que suportar as implicações das afrontas. Paulo vai dizer, quem tem um fruto é benigno, transmite afabilidade, graça, frequente em seu coração, para ser benigno, é bondoso. Ele vai dizer também, quem tem um fruto deseja sinceramente abster-se de toda aparência do mal, mas de fazer o bem ao homem, ao próximo, está disposto sempre a servir. Mas pastor, essa pessoa lhe trata mal, o bom samaritano está disposto a servir, mesmo diante das diferenças, daquilo que não nos une, daquilo que nos difere, daquilo que não é tão comum nas nossas conversas. Mas eu amo, eu sou bondoso, eu promovo a bondade, porque eu tenho um fruto do Espírito. Mas ele diz também, quem tem um fruto do Espírito tem fé, é pontual no seu cumprimento de promessas, tem fé, crê, cuida conscientemente de preservar aquilo que é tão caro para a gente. Eu creio, mas eu não vejo. Mas o que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. Nós confiamos, nós descansamos e temos a certeza que Deus está conduzindo as nossas vidas como um bom depósito, até aquele dia em que receberemos um corpo glorificado na glória. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Eu tenho fé. Quem tem fruto, Paulo vai dizer, é manso, é brando. E irmãos, é interessante, é misericordioso com o fraco, com o errante. Mansidão é uma coisa tão necessária, irmãos, em nosso meio. Nós somos nordestinos, o sol bate na pele da gente. Vocês têm a história de vida, os extratos familiares de vocês estão aí, da herança que nós recebemos dos nossos pais. Nós somos brabos às vezes. Mas Paulo vai dizer, olha, vocês que são conduzidos e guiados, o que é ser alguém guiado? Não responde por si, é o Espírito. Quem está cheio do Espírito é manso. E ele vai concluir dizendo, quem é cheio do Espírito tem domínio próprio. É outra palavrinha tão importante, né, irmãos? Domínio próprio. Paulo vai dizer, vocês são guiados pelo Espírito, e aqueles que são guiados pelo Espírito têm domínio próprio. Irmãos, deixa eu trazer para vocês uma informação importante sobre essa questão do domínio próprio. Você vai perceber que Paulo vai tratar sobre questões ligadas sempre aqui à sexualidade. Percebem? E a palavra domínio próprio aqui, irmãos, está intimamente ligada e tem respeito aqui aos apetites sexuais. Mas também aquilo que diz respeito à moderação no comer, no beber, no dormir, tem domínio próprio, domina. Que faz? O Espírito que diz não, que mostra as condições para que eu possa dizer não à tentação, ao pecado. Eu tenho esse domínio próprio, não por mim mesmo, mas porque o Espírito diz não para mim. Diz, não faz isso, não age assim, diga não ao pecado, fuja. Lembram o que José fez? Guiado por Deus, ele fugiu da tentação. Fuja, irmão, não confie em si mesmo. Eu não posso confiar na minha força, eu irei
tropeçar, eu irei cair, eu não irei resistir, eu irei pelo contrário. Lembra daquilo que Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre presente diante de mim. Eu vou tropeçar, eu vou cair. E Paulo vai dizer: olha, contra essas coisas não há lei. E eu quero concluir dizendo, olha como Paulo fecha: e os que são de Cristo, verso 24, irmãos, que tem um fruto. O caráter de Cristo é implantado em nós através do Espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Com o quê? Com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas concupiscências. E ele fecha dizendo o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha aqui para mim, é muito importante essa palavra, porque Paulo vai dizer: não teorizem sobre o Espírito, vivam o que de fato o Espírito fez no coração de vocês. Tem muita gente teorizando, fazendo: olha, faça isso, mas não faça o que eu faço. Tem que viver, tem que andar. Andar é vida, irmãos, é constância, é comportamental aqui. Andem no Espírito, andemos no Espírito. As pessoas precisam ver Cristo em nós, e Paulo é extremamente cirúrgico: se vocês são do Espírito, andem no Espírito. Vocês são espirituais, transmitam tudo aquilo que o Espírito nos diz que devemos transmitir, através do fruto do Espírito. Agora veja o que Paulo vai dizer: não nos deixemos possuir de vanglória. Paulo se preocupa muito com a questão de que não seja o super crente provocando uns aos outros, dizendo: olha, você errou, eu sou santo, você falhou, eu nunca fiz isso. Nós não podemos cair nesse mal, isso é tentador, irmãos. A palavra diz que o cair é do homem, todos nós estamos sujeitos à queda, ao pecado, mas quem nos levanta? Deus. O levantar é de Deus, é a graça, é a bondade, é a suficiência. Por isso que nós devemos clamar uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros, dizendo: Deus, nos abençoa, nos protege e nos livra do mal, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo ao teu coração, irmãos, que o amor de Deus é a fonte do fruto do Espírito. Esse amor se manifesta em diferentes virtudes, através das obras, das boas obras, através também, lembrem, andem no Espírito, através de um caráter ilibado, íntegro, irrepreensível. Lembrem-se, não para a nossa vanglória. Eu não posso bater no meu peito e dizer o seguinte: eu sou ilibado, irrepreensível. E daí? Deve ser. O contrário disso é que tem que trazer espanto. Vocês entendem isso, irmãos? Um crente não pode bater no peito: eu sou ilibado, íntegro. Deus seja louvado por isso. Não é você mérito por isso, é o que nós devemos ser, irmãos. Parece que hoje ser íntegro é uma coisa absurda, né, irmãos? Coisa, rapaz, o cara é íntegro ali, rapaz, pessoa, ele devolveu um dinheiro que encontrou, rapaz, é até notícia na TV, irmão, ser íntegro, ser ilibado, ser reto, irrepreensível. Não, quem anda no Espírito, essas coisas acontecem naturalmente. Sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Sabe por quê? Porque a nossa condição, o nosso caráter foi forjado. E aí, só para concluir, de fato agora, tem muita gente preocupada com a reputação, em detrimento ao caráter. Eu quero dizer para vocês, o importante é o caráter, porque às vezes a sua reputação para o próximo está irrepreensível, na frente das pessoas, mas Deus quer tratar o nosso caráter, e aquilo que nós realizamos nos bastidores, quando só Deus e nós estamos. Paulo vai dizer: se você anda no Espírito, o seu caráter foi forjado. Andemos no Espírito, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, amém, Senhor.